Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, nesta manhã de domingo, 29 de setembro, sempre com a presença da Star, a evolução constante, Jornalismo em Pauta, debate os assuntos de destaque dessa última semana. Sou Felipe Keller, ao meu lado estão Daiane Gissen, Jéssica Gomes, Thalita Trenebol e na técnica está Tailine Fobrich, aqui no Jornalismo em Pauta desta manhã. Obrigado sempre pela sua audiência e companhia. A gente sempre começa debatendo, conversando sobre assuntos internacionais, o que foi notícia aí pelo mundo afora ao longo dos últimos dias, aqui, claro, no Grupo Séries de Comunicação, debatendo com a equipe de jornalismo. Um dos assuntos que chamou bastante atenção nessa semana, teve vários discursos, encontro da ONU em Nova York. Um dos discursos que chamou bastante atenção foi do Netanyahu, primeiro-ministro israelense. Ele acabou apresentando a sua opinião, a sua versão com relação às ações militares de Israel, principalmente agora com relação ao Hezbollah, já que Israel praticamente domina hoje a faixa de Gaza, no conflito militar, nessa guerra contra o Hamas. Agora tem um outro conflito entre o norte de Israel e o sul do Líbano, mas lá no Líbano está instalado o grupo islamista Hezbollah. E aí, tanto de um lado como do outro, há ações militares. É um novo capítulo dessa história aí que começou ano passado, desde a invasão do Hamas a Israel. E aí, é uma guerra que me parece que vai continuar, agora o Hamas enfraquecido, mas existem fontes econômicas como o Irã que acabam abastecendo o Hezbollah, mas tanto o Hezbollah como o Hamas querem a destruição do Estado independente de Israel. Muito bom dia, Felipe, bom dia, Thalita, bom dia, Jéssica, a todos os nossos ouvintes. É algo que a gente comentou, eu acho que até no ano passado já, no Jornalismo em Pauta, quando teve os primeiros ataques do Hamas a Israel e também de Israel contra o Hamas, que tem uma aliança já com o Hezbollah, em que a gente comentava justamente que esse conflito poderia se alastrar e virar algo muito maior e acabar envolvendo todo o Oriente Médio, e a gente está vendo isso acontecer. A gente teve nessa semana também alguns pedidos de trégua, né? Foi pedido ali 21 dias para que conseguissem adequar e também auxiliar a população para ver se conseguia acalmar aquela tensão, e Israel respondeu dizendo que não acataria e que seguiria então com os ataques naquela região contra o grupo Hezbollah. E segundo todas, né, a intenção de Israel era atingir o chefe do Hezbollah com esses últimos ataques. A gente já teve brasileiros mortos nesse conflito, pai e filho, teve um menino também que acabou falecendo diante desses ataques, e eu acho que a tendência é que isso acabe se alastrando também pelo próprio poderio que Israel tem naquela região. Bom dia, Daiane, Felipe, Thalita, os ouvintes, todo mundo que está nos assistindo também no nosso canal no YouTube. Os militares de Israel disseram ainda na noite da terça-feira, né, que aconteceu um dos maiores ataques, então, dia 24 de setembro, que atingiram dezenas de alvos do Hezbollah durante toda a noite e um dia depois de realizar ataques aéreos contra o grupo armado, que, segundo as autoridades libanesas, mataram 558 pessoas, incluindo 50 crianças, 94 mulheres, e feriram 1.835. Dezenas de milhares de pessoas ainda fugiram em busca de uma segurança. Muitas pessoas acabaram se deslocando, né, para a capital do Líbano, para Beirute, saindo então dessa região. E é um conflito em que a gente teve um momento em que achou que ia se encerrar, né, com o enfraquecimento do Hamas, mas acabou indo para o outro lado, principalmente na posse do presidente iraniano ali, quando teve alguns ataques contra o grupo terrorista, e ali eu acho que foi o ponto que ficou bem claro de que não haveria uma pausa nesse conflito. Acho que não vai acabar tão cedo, até porque Israel vai continuar assim agindo militarmente para agora tentar realmente enfraquecer a base dos grupos terroristas que
não querem o Estado de Israel, né? Então é guerra, e guerra tem, infelizmente, essas consequências. Né? Bom dia, Felipe, Daiane, Jéssica e Tailine, a todos os ouvintes e também os telespectadores que acompanham pelo nosso canal no YouTube. Eu queria também comentar com você sobre essa questão, que no meu ponto de vista particular, eu vejo que para a gente ter um encerramento desse conflito, dessa guerra que já está perdurando mais tempo do que se imaginou que iria se perdurar, eu vejo que tem que ter outros países envolvendo suas forças para que eles consigam enfraquecer o Hamas, principalmente, para que a gente veja esse conflito chegando ao fim. Eu acredito que se não tiver outros países que interfiram no que está acontecendo, eu não vejo que esse conflito, assim como o Felipe bem falou, venha a acabar logo, né? A previsão, se continuar desse jeito, sem ninguém interferir, ninguém colocar, né, talvez as suas forças armadas, colocar, enfim, o seu poder bélico na defesa de algum dos dois, a gente vai ver que esse conflito vai perdurar por mais tempo. E é uma pena, porque como a Jéssica trouxe, são dados que realmente nos entristecem. E imagina para as famílias, né? Quantas pessoas feridas, quantas pessoas mortas, crianças, mulheres, homens, e que acabaram, às vezes nem estão envolvidos no contexto do conflito e saem machucados e por vezes inclusive sem vida. Então é realmente muito triste acompanhar o que está acontecendo entre Israel e Hamas. Destacando também que essa semana o governo americano anunciou mais um aporte financeiro para Israel manter a sua linha de defesa e também, claro, a sua linha ação ofensiva contra o Hamas ou propriamente o Hezbollah na defesa então do território israelense. A gente sabe que em 7 de outubro do ano passado, então, o Hamas invadiu com um ataque terrorista ao território israelense, matando aí mais de 1.000 pessoas. Então, até tem já, aliás, o cinema, documentários, reportagens especiais, né? Inclusive já entrevistaram, terroristas do próprio grupo Hamas, e realmente é impressionante, né? A ordem era, o que se movesse era para atirar, né? Não importava se era homem, mulher, criança, não importava. A ideia, o objetivo era um ataque realmente para literalmente matar pessoas, era o objetivo do Hamas. E é claro que a revolta e a consequência de retaliação de Israel foi fulminante, né? Até Israel agiu com as suas tropas em invasão terrestre na Palestina, mas e a consequência disso também foi de muitas mortes inocentes no território palestino, né? Agora, tem aquele fato também, né? Existe as pessoas que querem a Palestina livre, mas ao mesmo tempo que você faz um manifesto para a Palestina livre, é difícil você ver algumas pessoas também falando queremos Palestina livre, mas sem Hamas, né? Eu acho que quer a Palestina livre? Pode ser, mas pode ser a Palestina livre sem o Hamas? Então, essa é a incongruência de algumas manifestações, universidades, enfim, que acontece em diferentes locais do mundo, né? O Estado de Independência Palestina pode ser, mas não não no comando da Palestina grupos armados ou terroristas como o Hamas, que aí obviamente não vai ter nenhuma negociação de acordo ali geopolítico com Israel com relação a isso. Seguimos em frente. E aí, chegamos na pauta nacional. Essa semana, o Twitter, aliás, o antigo Twitter, o atual X em inglês, X em português, antigo Twitter, é tudo a mesma rede social. Tudo a mesma rede social. O Elon Musk tinha pagado a multa de 18 milhões, o que é o que para ele? R$10 para nós? É isso? Aproximadamente isso, Felipe. R$10 para nós, ou um pouco mais, talvez. Mas o fato é que o Elon Musk, juntamente com a parte jurídica ali da empresa, entregou então toda a documentação com representante de pessoa física, né? Ele voltou atrás, né, Felipe, da decisão dele. Ele nomeou advogado aqui no Brasil,
um grande escritório, inclusive de advogados, e inclusive pagou esse valor que seria para então ter o aplicativo restabelecido, né? Porque acho que é a Anatel que faz o restabelecimento junto com as operadoras, né? E aí com isso volta o sinal. Então agora é aguardar aí o Supremo Tribunal Federal, acho que por parte do Alexandre de Moraes deve chegar a isso, ou com outro ministro do STF, caso chegue esta ação, deve já ter chegado essa semana, e seja qual for a mesa de qual ministro que chegar, ele vai ser o relator direto e com isso ele vai tomar a decisão se volta ou não a plataforma. Bem, se está dentro dos conformes, acredito que não há por que segurar. Mas é claro que é uma plataforma que ficou fora das redes sociais no Brasil no momento mais quente da política, principalmente das capitais brasileiras que utilizam muito a plataforma do X com relação à divulgação da campanha dos seus candidatos. Porque eu acho particularmente que o Instagram ele é muito mais uma plataforma de propaganda do indivíduo, de marketing político. O X não, o X não. O X é ali, é a crítica mesmo, faz opinião, os cortes, né, é Felipe? opinião direta, é um pouco diferente. E aí, claro, nessa reta mais quente aí da política, principalmente nos grandes centros, faltou essa Faltou, rede, será, faltou um Felipe? Ou será rede que foi social. algo também... A gente fica pensando, né? Será que foi algo também premeditado? Voltar depois da eleição? É esquisito, Aí, né? Ainda mais para São Paulo, que é exatamente a maior metrópole que hoje nós temos, né? Que está tendo muitos embates, inclusive, e aí não tem a liberdade de se ter a expressão através de críticas ou de fundamentos ou de opiniões, que é o intuito do X, né? Do X, do Twitter, então é uma questão que realmente... Como a gente o brasileiro já tá meio que, já tá sabatinado com relação a algumas coisas, a gente fica se questionando, né? Será que realmente isso foi algo realmente que não teve correlação? É difícil acreditar, né, que não tem correlação, ainda mais no momento político delicado que a gente vive, e ainda mais nessas semanas da forma como a gente viu a política em São Paulo se desenrolar com tantas polêmicas. E aí imagina tudo isso com o Twitter funcionando, né? Como é que seria o Twitter, o X. E em meio a isso tudo, teve outras redes sociais, né, que surgiram tentando ficar no lugar da rede social. Teve o Blue Sky, que teve, né, O Blue Sky boom. tá crescendo muito, inclusive, daí. Crescendo bastante, mas eu não sei como que é ser um usuário de Blue Sky. Não sei como, tá sendo... se é a mesma função, não Ele é? é Eu muito acho que eu similar devo ao- estar em outro mundo, porque eu nem conheço Blue Sky ainda. É uma plataforma similar ao É Twitter? igual. Ela é igual, igual, não tem o Trending modelo. Topics da mesma É. forma que Mas tem se tu for analisar, em todos os casos, a gente teve os o Threads. threads, né? Threads. E não deu certo. Não tem o Twitter já... Que é o X, então é difícil, né? Foram muitos anos Twitter. Ele já tá consolidado com essa plataforma de... Muita conta, né? Vamos ser sinceros. Felipe, tu tinha É no muita Twitter? rede social. Eu tenho, mas eu tenho aqui a conta, mas para acompanhar a briga. Digamos, o Só debate. acompanhar, não Só pra, acompanhar, não só pra pra- opinar. Não para opinar. Né, não vou comprar a briga ali. Não. Só pra acompanhar o caos Só para instaurado. acompanhar. Pra fins Mas- jornalísticos. Mas, por exemplo, mas mais uma conta, mais uma rede social no celular. Enfim, Mas ultrapassou os 2 milhões de usuários na primeira semana sem o X, né? A rede social. eu nem sei o TikTok, quantas contas tem hoje ativo no Brasil. Só para a gente fazer um comparativo, porque 1,7 bilhões de usuários. no mundo, né? Aqui tem no Brasil esse O dado. Brasil é o tem- terceiro país com mais usuários, com 98,6 milhões. 98, dá 2 vezes a presença do X, do Twitter, no Brasil. Só que, por exemplo, o TikTok é uma rede social que eu particularmente não... Quer dizer, tá ali, mas não... Eu não tenho nem instalado o TikTok. Mas enfim, eu acho que pegou muito essa geração mais A geração nova, Z, né? 14, 15, 17, 18 É o pessoal anos. que não usa mais nem o Google, né? Mudou a forma de pesquisa dessa geração. Essa geração pesquisa no TikTok.
qualquer assunto. Como a gente coloca as questões no Google, eles pesquisam no TikTok. O TikTok. Mudou. Eu tenho lá em casa ainda aqueles livrão grande da Barça ainda. Na época eu tenho de pesquisa. Tem também? Tem, assim, os livros infantis lá hoje em dia você vê as crianças com o celular na mão, né? Tinha uma época ali em que você ganhava livros. Nem só celular, né, Felipe? Agora os iPad também, né? O iPad tá muito nessa questão. Os Kindle também, a leitura não é mais quase nem com livro impresso, né? É o livro virtual, os e-books, os né? e-books. Mas essa eu vou admitir que é uma facilidade muito grande, né? O Kindle, essa forma de tu ler e não precisar carregar um livro daquele tamanho junto consigo. Que como ferve a política no X, ou no caso no antigo Twitter, os cortes daquela rede social, eles impulsionam como conteúdo para as outras redes sociais também. Então, por isso que se utiliza muito, por isso que o X tem essa influência, por mais que ele tenha aqui 22, 23 milhões de usuários aqui no Brasil, né? E claro, a presença do Elon Musk à frente do negócio, isso também chamou a atenção e poderia impulsionar a rede social. Mas, enfim, vamos ver se volta ou não, então, o X, o X ou o antigo Twitter aí ao longo dessa semana que antecede a votação, porque no dia 6 de outubro, daqui a uma semana, a partir das 8 horas, teremos em todo o país, então, o início aí do primeiro turno para mais de 155 milhões de eleitores em todo o Brasil estarão indo em alguma sessão eleitoral exercer seu direito ao voto. Aqui na nossa 117ª zona eleitoral, mais de 23 mil eleitores poderão ir às urnas no próximo domingo. A Metoc tem um pouco mais de 13 mil eleitores e será a partir do horário de Brasília. Então, a partir das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, em todo o país, estará então acontecendo a votação aqui no Brasil, né? E a expectativa, a gente vai, claro, fazer a cobertura e acompanhar também o cenário nacional aí das principais capitais também no próximo domingo. Com certeza, Felipe. Inclusive, falando sobre isso, a gente vai estar desde as 8 da manhã já com boletins. Estaremos com várias equipes nos 7 municípios que a gente trouxe os debates para trazer realmente uma cobertura ampla, completa, e os que estarão na mesa discutindo, trazendo as informações, também estarão trazendo esses dados das principais capitais aqui do país, que também, né, até às 5 horas a gente espera que nesse pleito a gente tenha o resultado, né, Felipe? Não sei se você recorda, há 4 anos atrás, trancou o sistema e voltou às 7 e pouco, então... Era 22 horas, não tinha... Era 8 horas da noite, a gente não sabia quem que eram os 9 eleitos. Exatamente, ainda... trancou por horas e aquela expectativa... Tinha-se uma previsibilidade, né, Felipe, Se estimava quem era, mas como é que tu ia dar um fato se faltava nós saber o dado? E sem contar que as urnas, às vezes tem uma urna que pode mudar, né, para proporcional, uma urna por vezes elege ou não um candidato a vereador. Para majoritária era mais tranquilo, a gente já tinha divulgado por conta da diferença de votos, né? Mas para proporcional a gente aguardou até o momento em que se liberou o sistema do tribunal com os dados no aplicativo, né? Porque até então não se tinha essa informação convicta de quem seriam os 9 eleitos para não Metoc, por exemplo. Em 2022 a dificuldade foi porque teve a questão da biometria. Primeiro turno das eleições de 2022, a fila, digamos, não andava. Até estava lá na Jomac, em Vitor Greff. Lá o último eleitor saiu era depois das 19 horas. Né? 19 horas. Então a situação do primeiro turno, quando a eleição presidencial, realmente se tornou bastante desafiante, porque parece que as filas não conseguiram ter uma rentabilidade, aliás, ter uma agilidade no processo de votação. Mas em eleição municipal, são 2 candidatos, um a vereador ou um candidato de prefeito. Então, normalmente é mais ágil, mais rápido a prática ali do voto durante o dia de votação, então, que acontece no próximo domingo, dia 6 de outubro. Claro que para municípios com mais de 200 mil eleitores,
poderá ter o segundo turno no dia 27 de outubro, já não é a nossa realidade. São Paulo provavelmente vai ter segundo turno, né? Já se tem essa expectativa para São Paulo. São Paulo, Rio Porto de Janeiro, Alegre, né? São capitais que terão segundo turno, né? São capitais importantes que quem vence dá um sinal para 2026 já também, né? A eleição municipal das capitais é a porta de entrada para a eleição presidencial. E aí a gente vai saber, claro que, porque as lideranças de direita e de esquerda a nível federal acabam apoiando seus candidatos. Até o governador agora, essa semana, abriu voto para uma candidata, né? Candidata do PDT ali de Porto Alegre, né? E então chamou bastante atenção também. Mas claro que se o candidato a prefeito de uma capital perde e tem a imagem da liderança nacional, a liderança nacional diz assim, se ganhou, tô junto, né? Mas se não ganhou também, né? Paciência, tem que analisar o porquê que não conseguiu transferir votos pro candidato. Enfim, nós tivemos também, ainda falando de política, encerrou na sexta-feira com as candidatas à prefeitura do município de Tiúgo, então a série de debates eleitorais aqui do Grupo Séries de Comunicação, que começou na semana retrasada, então na quarta-feira com os candidatos a dia 18 de setembro com os candidatos a vice-prefeito do município de Dometoque. Aí teve então a sequência aí, o ciclo de debates com os candidatos dos municípios de Carazinho, Lagoa dos Três Cantos, Santo Antônio do Planalto, antes ali Vitor Greff, Dometoque e Tiúgo, fechando então esta série de debates aqui no Grupo Séries de Comunicação. E tivemos debates acalorados, né, Felipe, que a gente pôde acompanhar, e a gente percebe que da região nossa, fomos o único grupo, a única emissora de rádio que trouxe debate, né? As outras foram apenas entrevistas e não se teve realização de debate aqui na região. Fomos os pioneiros novamente em relação a muitos municípios. E a gente percebeu a grande aceitação dos candidatos, porque é um momento importante, né, de evidenciar os seus projetos, de trazer o seu posicionamento, sua forma de ideias, e tudo isso acabou fomentando, inclusive, a expectativa de muitas pessoas para o dia 6 de outubro. E para nós foi um grande prazer, em nome do Grupo Séries de Comunicação, estar realizando os debates. A gente organizou de uma forma muito pretérita, a gente teve tempo para gestionar como fazer o cronograma, como que vai ser a ordem, como que vai se realizar, qual que é o tempo, vamos fazer a reunião para a ata. Convocamos todos os representantes de todos os municípios, fizemos tudo conforme a legislação para realmente levar esse momento tão importante para a nossa audiência, para quem nos acompanha. E a gente fechou então na última sexta-feira, dia 27, com sucesso a nossa cobertura em relação aos debates, né, Daiane? Com certeza, eu acho que vale o destaque para isso que tu trouxe, Thalita, que foi a organização prévia, o tempo da gente ter de antemão quem seriam os candidatos, acompanhar o momento de divulgação das reuniões de partido, também com a divulgação de quais seriam os candidatos. Todo esse acompanhamento já fez com que a gente chegasse muito bem preparado até o momento dos debates e conseguir ter a ata, ter os roteiros, ter as perguntas prontas de antemão, ajudou com que tudo ocorresse de uma forma muito tranquila, e mesmo quando houve algo inesperado, estávamos ali todos preparados para lidar com essas situações que eram esperadas e que poderiam acontecer. Só comentar também que é uma pena, né, que infelizmente o município de Colorado, por mais que todos foram convidados, que a gente colocou sobre a importância dos debates, que infelizmente a gente não conseguiu realizar com Colorado, né? Nem uma entrevista e nem também o debate. E é uma pena porque só quem perde é a própria comunidade, né? Foi feita uma entrevista, né? O candidato Rodrigo teve nas entrevistas. Não, eu digo do debate, que poderia ser então com o Rodrigo, né? Que seria em forma de entrevista, mas acabou também não acontecendo devido ao falecimento de uma liderança do partido do Rodrigo Sartori. Mas a gente fica triste, né? Porque, na verdade, organizamos tudo, né? Tínhamos a expectativa de levar esse conteúdo de qualidade para os municípios de Colorado, e acabamos
não conseguindo. No fim das contas, quem mais ganha com esses debates, com a presença dos candidatos e também com a nossa organização, e é também para quem a gente pensa em fazer os debates, que é para a comunidade, né, desses municípios, como também fomos o único grupo aqui da região que atendeu a toda a região de abrangência, né, não ficou apenas no seu município, a gente pensou em toda a nossa região e tentando levar para toda essa comunidade esses debates, as propostas e ideias dos candidatos, para que no próximo dia 6 também se tenha essa consciência na hora de escolher o voto. Até com relação aí à divulgação dos resultados, até que em 2020 trancou ali o sistema, para os municípios com mais de 200 mil habitantes, que podem ter segundo turno, a divulgação será em tempo real por zona eleitoral e pelo município como um todo. E nos municípios menores serão divulgados em tempo real os dados totais. Nessas cidades terão as informações por zona eleitoral, mas sem a divulgação em tempo real. Então, na verdade, tem que então acompanhar o resultado da zona eleitoral aqui através do site do TRE e acompanhar ali a soma total, mas não vai ter ali por sessão, né? A gente tem que, no caso, aí o repórter tem que pegar lá no cartório. Por isso que a gente vai ter os ambulantes, né, Felipe? Vão estar em cada cartório já com essa antecipação, né? Aqui em Nametoque nós vamos ter 3 equipes, né, que é a nossa sede, e teremos também nos outros municípios cada um fazendo a rotatividade, né? O que vai ter para nós no computador, então, é a soma total, a classificação total, então, com a apuração dos votos, né? E aí é claro que também a gente vai ter que fazer a análise ali com relação ao coeficiente eleitoral pela quantidade de votos que cada candidato vai conseguir ter na apuração. Então, esse é o resumo aí com relação ao trabalho de apuração no próximo domingo, no caso. Vai ser mais um trabalho, mas é minha primeira eleição, assim, cobertura regional, e confesso também um pouco de ansiedade, porque a gente que acompanhou todos os debates, esteve aqui e viu o quanto os candidatos estavam preparados, estavam querendo buscar a sua eleição. Eu acho que no próximo domingo vai ser uma cobertura muito interessante também com resultados aí para todas as comunidades. Primeira eleição a gente nunca esquece. A primeira eleição, assim. Quantas já acompanhadas, tudo? Felipe, como jornalista? 5. 5? Contamos. Mas a primeira no Grupo Séries de Comunicação, né? A primeira no Grupo Séries. A primeira foi em 2016, aí teve 18. Presidencial, 2020. O presidencial, tu já estava aqui, né? Mas aqui das proporcionais. De 22 já estava aqui. Já estava aqui, claro. Já estava aqui. Já está há 3 anos aqui no Grupo Séries. Já estava aqui. E a desde 2024 vai ser a primeira para prefeito agora. Essa para prefeito, imagino que seja um pouco mais tenso, né? Do que as presidenciais. Com certeza, porque a gente conhece os candidatos também, tem essa proximidade, né? Que, por exemplo, para presidente, eles estão mais distantes. Então, a gente fica na expectativa, a gente faz os nossos bolões também, quem que vai ser o eleito, com base no que a gente acompanhou. E essa expectativa acaba sendo construída também ao longo de toda esse acompanhamento, essa cobertura do Grupo Séries nas eleições de 2024. Então, acho que por conta dessa proximidade, acaba a expectativa realmente sendo um pouco maior. Claro, e a tendência ali, a partir das 4h30, 5 horas, todo mundo no rádio ou na internet para ouvir o resultado. Gente, é impressionante, a cidade inteira, né? É a cidade inteira acompanhando. É uma coisa fora do padrão, no realmente. No caso aqui vai ser 5, né? Vai ser 5, então... 7 municípios. 7. Pegando assim da zona eleitoral, né? Onde vai abranger Carazinho e Santo Antônio também, no caso, né? Isso. E Tiúga daqui, né, no caso. Tiúga daqui, então a gente vai abranger. Também outros... 5 da nossa zona eleitoral e mais 2 municípios, Carazinho e Santo Antônio. 2. E tem outros municípios importantes da região, né? Acho que talvez ali... Marau, Passo Fundo, né? Que são municípios importantes, Erechim, enfim, Ibirubá, que é um município também importante, outros municípios da nossa região aqui que também têm os seus candidatos. Seguimos com o Jornalismo em Pauta, um dos fatos da semana, nessa segunda-feira, que teremos lanche, né? Porque terá lanche, né, amanhã, né? Na sexta-feira não conseguimos desfrutar, né, Felipe, do lanche devido ao nosso evento. Aí ficou programado para segunda-feira. Acredito que vai ser um buffet.
Teremos lanche, candidata? Jéssica, Candidata. segunda-feira. Tempo Segunda-feira esgotado, vai ter. candidata. Só dá tempo de uma resposta que vai Sim. ter lanche, então. Sim ou claro? Sim. Ah, 30 segundos perfeito. para o seu direito de resposta. Muito bem, amanhã teremos lanche, então segunda-feira no... E também teremos a saída da Daiane, né? Vamos dar sempre de as férias? notícias no Jornalismo em Pauta, né? Tem Uma as boas e as positiva, ruins. uma negativa. É, assim pro Felipe tá estável, né? dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. Chegou a trancar ali o raciocínio. Aí tu volta pra dia 6. Já tá pensando Eu na volto pro dia 6, óbvio. Mas nada como a vez que o Felipe congelou. Os dois. Saí de os dois tá. vão entrar. Já é esse que ele vai daí, né? Ah, tá. Mas dessa vez sou só eu, né, Felipe? Então... Não, Bom, não, tranquilo. Mas eu volto pro dia 6, né? Porque eu não acompanhei todos os debates pra chegar no dia 6 e não tá aqui. Então, dia 6 vou estar. Ah, não. Então tudo bem, eu acho achei que a que... Saini tava sinalizando pro Não, tempo. é que ela Ah. se assustou também. Ah, pela se dar assustou? isso aí. Calma, não, isso tá tudo certo. Bom, Eu volto, inclusive, tá? Eu sexta, volto. acho que a gente pode comentar também sobre sexta-feira, que foi também um marco muito importante pro Grupo Séries, né? Em relação à nossa segunda edição do Troféu Abelheiro. Inclusive, hoje também se encerra o segundo encontro abelheiro em Carazinho, na Capizu. No fim da tarde teremos também os números, né? Exatamente, ao final da tarde estarei lá acompanhando a reta final desse terceiro dia. Terceiro dia bem voltado para a agricultura familiar. A partir deste ano, o encontro abelheiro passa a ter, então, dentro da feira, a agricultura familiar atuante em todos os seus próximos eventos também. Tá uma organização muito bem feita, esse ano com praça de alimentação, a parte da agricultura familiar muito atuante, também com diversas palestras e informações, destacando que neste ano também, né, foram 3 dias de evento. No ano passado foram apenas 2. Nesse ano o evento volta maior e também trazendo mais informações e com a participação. Mas eu acho que sexta-feira realmente o Grupo Séries de Comunicação se destacou, marcou realmente a sua presença com o Troféu Abelheiro, destacando a importância da cadeia produtiva das abelhas e também mostrando o quanto a sustentabilidade e a importância desse pequeno inseto no nosso dia a dia, além de trazer todo o conhecimento com relação ao agronegócio, as abelhas na soja e tudo essa parte dos biológicos também, que é uma informação muito importante, principalmente para nós aqui, que somos essencialmente agrícolas, né? Mas eu acho que também é algo também novo, né? Que a gente, quando começou com esse viés voltado também para essa cadeia produtiva, muitas pessoas tinham curiosidade, porque não era algo muito falado, e também não tinha compreensão de que está totalmente entrelaçado com o agronegócio, com a agricultura, com a produtividade, principalmente a cultivar do soja, né? Então, a trazer esse conteúdo de qualidade que a gente vem divulgando também ao longo de todo o ano, não é só nesses 3 dias de encontro abelheiro, muito menos só em um dia do Troféu Abelheiro, que é o evento, então, idealizado pelo Grupo Séries de Comunicação. Realmente é muito, muito especial trazer esse tipo de conteúdo e informação, porque a gente sabe, né, Daiane, que hoje o agricultor, ele busca ter maior produtividade numa quantidade menor de hectares. Então, com isso também, a gente tem várias pesquisas voltadas a esse desenvolvimento mais sustentável, voltado também ao meio ambiente, né, observando e, claro, também trazendo que o agricultor quer, que é a maior produtividade da sua lavoura. Exatamente, inclusive nesse ano no nosso jornal da Expo Direto, o AgroNews, a gente teve uma sessão toda especial voltada justamente para essa alta produtividade e a importância das abelhas nesse aumento da produtividade, além da qualidade, né, nos grãos, principalmente da soja. E é claro que se você nos acompanhou, também quer ver um gostinho de tudo que está acontecendo, está no nosso Instagram, @SériesPositiva, a gente teve uma cobertura completa e no nosso site tem mais informações e matéria, porque foi realmente uma noite muito especial com grandes personalidades, pesquisadores e as pessoas que realmente fazem a diferença na cadeia produtiva. E muitas entidades também, né, que vivem isso, né, que dedicam a sua carreira, dedicam a sua vida, o seu trabalho diário para desenvolver, né, esse conteúdo tão importante e que por vezes não era tão valorizado, né? As pessoas, que nem a gente sempre comentou no passado, né? As pessoas só se lembravam do doce do mel e do ferrão da abelha, mas não tinham um entendimento do quanto as abelhas, principalmente as que não têm ferrão, podem contribuir na lavoura, que a gente não pode tirar isso da nossa visão, do nosso olhar. A gente é uma região, é um país extremamente voltado ao agronegócio, extremamente agrícola. Então, tudo que vier para contribuir tem que ser muito bem explanado e evidenciado. Então não
pode. Com certeza, e além disso, esse ano a gente teve, eu acho que vale destacar aqui também, que foi homenageado na noite um médico que desde a sua formação ele busca trabalhar com a medicina natural e o quanto as abelhas e o mel também fazem a diferença para a saúde das pessoas. Tem uma matéria bem legal no nosso site a esse respeito também, o pessoal pode acompanhar por lá, porque é realmente muito interessante o quanto isso ajuda na agricultura, no agronegócio, para a saúde e também nos negócios, no desenvolvimento do próprio comércio, na venda de mel, na venda de própolis e de subprodutos, então, que vêm das abelhas. Só me chamou a atenção quando eu conversei com o César, né, com relação à indústria, porque a produção não consegue atender, talvez, a demanda da indústria para ter mais produtos oriundos do mel. Uma coisa que me chamou a atenção foi, por exemplo, o açúcar em pó, com base, tendo como matéria-prima o mel, né? A gente sabe que o açúcar é o vilão da saúde e tudo mais, só que acaba, como tem uma produção insuficiente para atender a demanda da indústria, para o atacado trazer esse produto na prateleira, acaba se tornando talvez um pouco mais caro e aí você não vê tanto na prateleira e você consome o produto mais acessível de momento, que no caso ali seria o açúcar, pegando como exemplo, né? Então, o desafio, pelo que eu conversei com ele um pouco, foi muito mais na questão de atrair mais produtores na quantidade de produção, né, na fonte, como a gente tem, por exemplo, produtores de leite atendendo a indústria. Então, produtores de mel para atender a indústria, para ter mais produtos oriundos do mel nas prateleiras do supermercado, enfim, do varejo em geral, né? Como a gente tem produtos lácteos hoje em alta escala de produção, feito na produção, no caso do leite, né? E claro que a indústria manuseia e trabalha até chegar na ponta, né? Então esse é o desafio do setor do ponto de vista de negócio, né? Captar mais produtores e fazer disso algo mais rentável. Algo muito interessante desse ano também com relação a esse encontro, e agora que o Felipe falou justamente sobre chamar mais criadores de abelha para essa produção de mel, é que o estado do Rio Grande do Sul foi muito afetado na cadeia produtiva das abelhas devido às enchentes. E não é nem que as enchentes acabaram levando as colmeias embora, mas muitas abelhas morreram de fome porque não tinham aonde ir, aonde buscar o pólen, buscar o seu alimento, não tinha como se alimentar. Então o encontro também veio com essa força para reconstruir, coragem para reconstruir como seu lema, também trazendo uma oportunidade de negócios. Teve pessoal com abelhas também para o pessoal recomeçar suas colmeias. Então foram muitas histórias bonitas, né, de recomeço contadas nesses dias de encontro. E claro que ano que vem estaremos mais uma vez juntos para trazer cada vez mais essas coberturas que fazem parte também do nosso viés. Agora, fim do mês que está iniciando daqui a pouquinho, né? No caso, a partir de semana que vem, terça, acho que é dia 1º, né? Fim do mês que vem, temos a Seara da Canção também, né? Seara da Canção Gaúcha. Até lá já estarei de volta, inclusive, para as 3 noites de Seara. 27, 28 e 29. Não, 26, 27 e 28. 26, 27 e 28. Eles estiveram, inclusive, presentes na nossa tertúlia nativa na semana retrasada e comentaram da expectativa grande também pro festival, que vai ter um grande cantor também animando a noite, né? Vão ser 3 noites muito... inclusive uma atração internacional, né? Internacional. Catherine Vergutz, eu acho que agora... ela é uruguaia, também vai estar na última noite da Seara. A gente vai ter também Os Fagundes e o grande nome da sexta-feira, que é João Luiz Correia, então, que vai estar fazendo aí, abrilhantando a primeira noite da 23ª edição da Seara da Canção Gaúcha. Nós conversamos há pouco tempo atrás também, no final das escolhas das canções, com relação ao número de músicas de alta qualidade que vão estar participando esse ano e também com relação às crianças que vão participar da Searinha, que também promete trazer muita emoção para o público. Mas aí temos um mês de outubro bem intenso ainda. Muito bem, uma vez o Flávio Nais falou vai ganhar esse, não é que ganhou? E esse ano ele vai estar presente novamente, né? O seu Flávio, desde que é a nossa terceira cobertura
terceira cobertura. Terceiro. E a gente vai estar novamente com ele, né, comentando também no dia. E o que é diferente nesse ano é que estaremos nos 3 dias na Seara da Canção. Vamos transmitir as 3 noites de Seara. É só para corrigir, Caterine Vernes. Eu falei errado. Isso, Caterine Vernes. Muito bem, esporte, Jéssica. O Inter joga daqui a pouco, às 18h30. O Inter recebe a equipe do Vitória às 18h30. Foi pé quente lá em São Paulo, hein? O Inter ganhou 3x1. Fui pé quente, conheci o Morumbi. Um estádio muito bonito, Felipe, confesso É mais antigão, mais antigo, assim? Eu tava já na expectativa de ser um estádio bonito pelas fotos, mas pessoalmente ainda mais. E é bom demais conhecer, né? Outros estádios, ver também as outras torcidas, porque obviamente a gente estava de visitante, eles estavam em mais público, então eles cantavam um pouco mais que a gente. Mas confesso, Felipe, que no terceiro gol só deu pra ouvir a torcida colorada no Morumbi. Então, acho que eles se calaram um pouco. Tá bom então, Jéssica, que esteve na capital paulista, lá no Morumbis, né? Que é o estádio do... Isso, Morumbis neste momento. Do tricolor paulista, do São Paulo. Dia 1º começa então o início, o plantio da soja, né? Esse é um fato dentro do zoneamento agrícola aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? E vai começar aí nos próximos dias também. E grande expectativa também por uma boa safra esse ano. E a gente, claro, que espera a colaboração climática. Até tivemos problemas sérios com o clima essa semana, principalmente na região sul do estado, né? Pelotas, na região da Campanha. Mais de 50 cidades apresentando algum problema diretamente aí devido às chuvas aqui no estado, claro, também com granizo. Aqui na nossa região, ainda bem, não tivemos maiores problemas com relação às chuvas que aconteceram esse fim de semana aí de dias ensolarados. Chegamos com reta final aqui do Jornalismo em Pauta. Thalita Trenepol, domingo, tranquilidade. Nesse sim, Felipe, no outro talvez não. Outro vai ser... Eu espero que eu esteja com 100% dos efeitos, né, dos remédios, dos calmantes, chá de melissa, porque realmente a expectativa é grande, Felipe. O pessoal que acompanha sabe, a gente vai estar com um trabalho muito importante para a gente realizar. Estaremos o dia todo, né, vivenciando esse momento. Então esse domingo, hoje, então, é um momento de descanso, porque no próximo estaremos realmente com todas as energias voltadas à cobertura do pleito de 2024 das eleições municipais desses 7 municípios aqui de abrangência do Grupo Séries e também com as nossas coberturas. Então, esse eu vou tirar para ti. Daqui a pouquinho eu chego em casa, vou descansar, volto só à noite com a Daiane Gissen pro Misturadão, já fazendo a propaganda, né? Porque a partir de terça, então, Daiane está de férias e assume comigo Tailine, né? Primeira vez com um programa de 2 horas, né? A expectativa também tá grande para ela. E a gente vai estar juntas todas as noites agora, na próxima semana. Então, realmente, cada vez mais, né, Felipe? Coração realizado de saber que o Grupo Séries está se postando como um grupo de comunicação com credibilidade e realizando tantos feitos importantes. Então, guardar só fim de semana que vem que a gente vai estar juntos novamente. De manhã e de tarde, né, Felipe? De noite. De manhã dá um... Esperamos que até às 6, tá? Que às 6 e pouco, 7 horas, a gente já esteja finalizando a nossa cobertura, que dê tudo certo. Demora um pouco mais as urnas de Tiúgo vir, né? De Colorado também demora um pouco mais, mas até 6h30, 7 horas, resultados, se não tiver problema em sistema nenhum, isso aí rapidamente já saiu os resultados. Movimentação sempre mais pela manhã, né, acompanhar ali os candidatos indo a votar, e de tarde assim, a partir das 11 horas até as 4 horas é tudo um pouco mais calmo, assim. Claro que a gente espera que o domingo seja um domingo calmo, sem tantas intercorrências, né, fora do que deve seguir o dia de votação no próximo domingo. Enfim, chegamos considerações finais também de Jéssica Gomes. Bom, desejar um bom domingo a todos, uma ótima semana para todo mundo, um ótimo mês de outubro também. A gente volta no domingo que vem, eu espero. É torta ou é salgadinho amanhã? Ai, Felipe, vai ficar na expectativa, não vou dar spoiler. Tá bom, então. Daiane Gissen. Vou desejar um ótimo final de semana a todos, que os próximos programas de vocês eu vou estar acompanhando. Quem que vai dar a dica de filme agora aí?
Ah, pode ser, Thalita? Com certeza. A Pode Thalita ser. não perde nada, né? Eu dou a dica que ela Talvez no fim de semana concorda. que vem eu vou estar meio em déficit, mas no próximo eu garanto uma boa dica. Ela tá sempre concordando comigo que é bom, então eu acho que é uma boa pessoa. Eu vou deixar esse final de semana de dica uma série que lançou na última semana na Netflix e que tá sendo muito falada, que é a história dos irmãos Menendez. O nome... Ah, assisti. Olha aí, viu? Então, fica a dica pra você assistir a história, então, dos dois irmãos que acabaram assassinando os pais. E aí fica aquela controvérsia, né? A justiça disse que foi pela herança e eles dizem que foi em legítima defesa pelos abusos físicos e emocionais ao longo dos anos. Então, é uma série, não é muito longa, né? Curtinha, você pode assistir na Netflix esse final de semana. Fica aí a dica, então, pro final de semana. E um ótimo final de semana a todos. Eu volto daqui 20 dias. Se gostar, assiste todo. Se não gostar, assiste o final. Fica a dica do Fica- Felipe, fica- então. Mas assista se você estiver bem também, né? Não tiver nenhum gatilho, porque tem várias questões emocionais e abusos que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Então, já avisando de antemão que assista apenas se você estiver bem nesse sentido. Estômago. Enfim, eles estão presos. Enfim, assista. Não conta a história toda assista. agora, né, Felipe? É os irmãos Mendes? Menendez. Viu? Por isso que é eu que tenho que dar a dica, né? Porque o Felipe conta todo o filme, né? Se deixar, ele ele traz todos os spoilers, né? Obrigado, Daiane, Jéssica, Thalita, obrigado, Tailine, na parte de operação de áudio aqui do programa Jornalismo em Pauta, sempre com a presença, oferecimento de Estara, evolução constante. Um excelente domingo a todos, até o próximo final de semana. Já aí, Jornalismo em Pauta dando porta de entrada aí, falando do dia de votação aí das eleições municipais de 2024, abrindo a cobertura do Grupo Séries de Comunicação. Excelente final de semana, uma baita semana a todos, até o próximo domingo. Você que nos ouviu nas séries na Positiva e aquele tchau tradicional a quem nos assistiu ao vivo pela página do YouTube do Grupo Séries.